Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Altamiro Carvalho, economista da FEComércio de São Paulo. Altamiro, hoje é o quadro que eu considero mais divertido, cara ou coroa. Costumo brincar que a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Vamos ver. Primeiro tema do cara e coroa. À vista ou a prazo, ou seja, neste fim de 2017, o que vai brilhar? É a venda à vista ou a venda a prazo? Sem sombra de dúvidas, é a venda a prazo. Nós já estamos notando, principalmente aqui em São Paulo, uma recuperação da venda de bens duráveis cuja maioria é feita com o uso do crédito em parcelamento. Há uma demanda reprimida para o consumo desses bens decorrente da forte queda que eles experimentaram ao longo dos últimos 2 anos, e com a retomada da confiança em linha com a queda nas taxas de juros, também lembrando que a melhoria da massa de rendimento das famílias ao longo dos próximos meses, o crédito deve ser retomado e, portanto, as vendas a prazo deverão ser mais relevantes do que as vendas à vista. Para o consumidor, interessa o tamanho da taxa de juros ou o tamanho da prestação? O consumidor costuma fazer uma conta muito simples, se a prestação cabe dentro do orçamento dele. Ali estão embutidos tanto o prazo, o tamanho da prestação é decorrência do prazo e da taxa de juros. Eles não têm muita consciência do valor da taxa de juros. Agora, em termos técnicos, evidentemente que a taxa de juros é o componente que deve ser levado mais em conta. Uma taxa de juros abusiva simplesmente inviabiliza a aquisição do bem, além de ser injusto. Claro, sem dúvida. Próximo cara ou coroa. O Natal desse ano ainda vai ser o Natal das lembrancinhas que a gente ouviu muito nos anos de crise, ou já é o Natal do presentão? Olha, certamente não será o Natal das lembrancinhas conforme é o estereótipo para esse tipo de consumo em final do ano. Nós teremos nesse final de ano, o que sustenta as vendas de final de ano é o 13º salário. A variação que ele tem em relação ao ano anterior. Esse ano, certamente, nós teremos um 13º maior do que o 13º de 2016, pelo simples fato do salário médio estar se recuperando. E os reajustes estão sendo feitos em função de uma inflação maior do que a presente. Então, com um 13º salário maior, certamente nós teremos um crescimento maior nas vendas de final do ano. Não teremos, evidentemente, presentões, porque é muito difícil alguém dar um carro, claro, ou um eletrodoméstico. Mas presentão, pelo menos em relação ao ano passado, já melhora. Sim, nós temos uma expectativa que esse ano nós deveremos crescer, o Natal deve crescer por volta de 5% em relação ao dezembro do ano passado. Isso significa que os presentes tendem a ter um valor médio maior do que tiveram. Muito bom. Papai Noel um pouquinho mais gordo, então. Exatamente. Real ou dólar? Qual moeda tende a se valorizar sobre a outra? O real tende a manter uma paridade de acordo com os padrões atuais. Ela deve caminhar para um nível de equilíbrio ao redor de 3,15, 3,20, e isso certamente deve prevalecer pelo menos até meados do ano que vem, a depender, evidentemente, do andamento das eleições, das pesquisas para eleições. Mas certamente, nesse momento, em curto e médio prazo, o dólar deve continuar equilibrado, ou seja, não há nenhum desequilíbrio ou instabilidade à vista. Muito bem. Próximo item, Brasil ou Argentina? Se você pudesse escolher um único país para investir, você investiria o Brasil, que cresce aí de 0,5% a 1% esse ano, ou você investiria na Argentina, que já cresce 3%? A Argentina tem uma vantagem sobre o Brasil, muito embora seja um mercado bem menor do que o brasileiro, ele está com uma linha, pelo presidente Macri, ele impôs uma linha mais liberal e mais pró-mercado, olhando mais para os impostos, mais a capacidade de investimento, e certamente ela tende a ter, como não vai ter eleições no ano que vem, a médio e longo prazo, ela tende a ter um crescimento maior do que no Brasil, que está num momento de recuperação econômica, mas que pode ser revertido o ano que vem com as novas eleições. Então, a instabilidade no Brasil recomenda para aqueles que querem investir, nesse momento, a Argentina é um mercado mais estabilizado. Neymar ou Messi? Neymar. Ah, muito bem. Pensou, hein? Muito bom. Estados Unidos ou China? Se puder escolher um país, é os Estados Unidos do Trump, que cresce aí no patamar bom, é a China que cresce mais, mas é a China, né? Não é exatamente uma democracia.
qual que você escolheria? Sem sombra de dúvida, Estados Unidos, pelo seu histórico de respeito ao mercado, de respeito a contratos e pela estrutura econômica histórica que os Estados Unidos têm no mundo. Apesar do Trump ou por causa do Trump? Por causa do Trump, que é nitidamente um liberal que está olhando para a economia em termos de melhoria das condições de investimento em território americano, reduzindo fatores de produção, reduzindo impostos, atraindo investimentos internos e, até o momento, nenhuma medida tomada em termos econômicos pelo Donald Trump frustrou a expectativa de qualquer analista econômico, tanto que os Estados Unidos está mostrando uma taxa de crescimento bem acima das expectativas que se tinham no ano passado. Verdade. Muito bem, Altamiro Carvalho participou conosco do quadro Cara ou Coroa. Ele volta amanhã aqui no Papo de Economista para as projeções econômicas. Um grande abraço e até lá.